Deus é bom. Propositadamente, pedi, para cantar nessa última música, Quero Ser Como Criança, e eu botei o título dessa mensagem agora pela manhã, Ser Como Criança, Sendo Adulto, olha. Ser como criança, sendo como adulto, e você vai entender por quê. Tá? Jesus diz, Mateus 18, versículo de 1 a 6, abra comigo. Você conhece com certeza, mas vamos ler a palavra de Deus. Todos acharam? Amém. Diz assim, naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, Jesus colocou no meio deles e disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Amém. Feche seus olhos comigo. Senhor, nos traga uma palavra, Senhor, esta manhã, que nós saímos daqui renovados, Senhor, que nós saímos daqui, ó Pai, com o espírito correto, com estímulo, Pai, para fazermos a Tua vontade. Nos ensina nesta manhã, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero ir para o céu. Eu quero ser, então, como criança. Você quer também? Mas preste bem atenção. Não no meu entendimento. Quando Jesus fala aqui, é ser humilde como uma criança, ter o coração, a inocência, que a gente cantou aqui a música, A inocência de uma criança, não o entendimento de uma criança. Por isso o título, Nós precisamos ser como uma criança, mas não no nosso entendimento. O autor de Hebreus, capítulo 5, versículo 12, ele deixa bem claro, essa diferença que tem a ver. Hebreus 5, 12, eu vou lendo, você vai achando aí, vai ouvindo o que eu estou falando. Hebreus 5, 12, nós vamos ler até o 14, diz assim, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu quero ser como criança na inocência, mas eu quero saber discernir entre o bem e o mal, como um adulto. Então, qual é o grande problema? Nós invertemos isso. Nós invertemos. No que deveríamos ser como crianças, no coração, nas intenções, Nós somos como adultos. Muitas vezes maquiavélicos, Egoístas, pensando só na gente. Muitas vezes a gente inverte. Quando deveríamos ser nas intenções como criança, nós invertemos e fazemos o errado. Quando nós deveríamos ser como adultos, com nossas faculdades, como em outra versão estava exercitadas para discernir tanto o bem como o mal, a gente não faz isso.
Aí a gente é como uma criança. Então a gente inverte. No sentimento, nas emoções, etc., a gente... desculpa, emoção não. Nos sentimentos, na inocência, a gente é como um adulto. E quando nós deveríamos ser como adultos, discernir o bem e o mal, o que é certo, o que é errado, etc., a gente é como uma criança. Como crianças espirituais. Sem discernir as coisas da forma certa, nós ficamos com uma visão deturpada. Você já viu uma criança tomando decisões? Já viu uma criança tomando decisões? Ela consegue tomar decisões corretas? Não. Ela é levada pelas emoções, ela é levada por uma série de coisas, pelos seus desejos, né? E a gente faz a mesma coisa. A gente muitas vezes age desta mesma forma. A gente não consegue discernir onde está o certo e onde está o errado. Então, a gente acaba ficando com a visão deturpada das coisas. E escolhe coisas erradas por causa disso. Então, nós nos tornamos, por causa disso, frágeis. Frágeis. Nós não conseguimos enxergar e acabamos nos tornando frágeis diante dos desafios, diante dos problemas. Nós não conseguimos ficar de pé e da forma como deveríamos, né? Diante desses desafios, diante desses problemas, porque nós temos uma visão de criança. Criança não fala assim, eu quero. Aí você chega, está com um problema. Aí você chega para Deus, eu quero. Não é assim que a gente tem que fazer. Nós temos que agir como adultos. A criança quer e acabou. Né? Ontem eu vi uma criança chorando. Eu fiquei, meu Deus do céu. Como faz falta, né? Uma palmada e tal. A criança, olha, chorou uma meia hora lá. Eu não sei nem por que ela estava chorando, uma meia hora. E o pai ficou com ela no colo, não fez nada, mas... Sabe, muitas vezes a gente age dessa forma. Não conseguimos discernir o que Deus está fazendo, que Deus precisa fazer. A gente não tem a visão de que Deus quer o nosso bem. A gente não tem a visão correta. A gente tem uma visão deturpada, como uma criança. Eu quero. A criança sabe que o pai dela não pode. Eu tenho meus filhos, meus filhos não. Tem um trauma comigo. Vou contar para vocês. Aproveitar que ele não está aqui. O meu sogro queria dar uma motinho elétrica para ele. Eu cheguei para o meu sogro e falei assim, sogro, não dá não. Aí, não dá não. Eu não vou ter como consertar. Eu estava na situação, no início de casado, né? O Ricardo era bem novinho. Falei, não dá não. Não dá para ser. Olha, é lógico que ele ficou chateado comigo. Ele não podia entender o que aquilo ia envolver. Ele não tinha discernimento para isso. Muitas vezes a gente faz a mesma coisa com Deus, aí Deus diz não. E aí você fica chateado com Deus e se afasta de Deus e faz birra, né? Fica emburrado, beicinho com Deus, e não entende que Deus é fantástico, inteligente, onisciente. E nós agimos como crianças, sabe? E aí a gente perde com isso. Nós perdemos, muitas vezes, a nossa luta, por causa dessa visão deturpada e dessa maneira de nós sermos, a gente perde a luta entre a carne e o espírito, porque a gente se afasta de Deus, porque fica chateado, entre a santidade e o pecado, por causa da visão deturpada, porque não crescemos ainda. Você entendeu que eu estou estimulando você a crescer espiritualmente? Parar de criancice.
Às vezes a gente enfrenta problemas muito sérios, que até os adultos espirituais têm dificuldade de enfrentar. E a gente ainda é uma criança. Deus às vezes tem misericórdia, né? Ele nos protege, mas a gente tem que entender, nós temos que estar preparados, nós temos que ser adultos. Não sabemos o que vem por aí, nós não sabemos. Nós não sabemos, poxa, se o Brasil vai melhorar ou vai piorar, a gente espera que esteja já melhorando, né? Mas a gente tem que se preparar. Eu não posso ficar de birra com Deus, eu não posso agir como uma criança. Sabe, porque como criança nós ficamos com sentimentos frágeis, nós ficamos fragilizados, choramos à toa, e isso não é bom, você fica anulado, né? Então, resulta numa espiritualidade frágil, como a de uma criança, ter a visão deturpada. Ter a visão deturpada resulta num coração, duro como o de um adulto. Olha a inversão das coisas. Você, em vez de ter a inocência, agora, por ter a visão deturpada, você fica com um coração de velho, de adulto, mas aquele, né, que não consegue perdoar, não consegue entender o próximo, você não consegue uma série de coisas, porque você está agindo como uma criança. E, por fim, resulta numa fé vacilante. Sabe, uma fé ali que está na fronteira de estar com Deus ou não estar. Uma fé vacilante. Ninguém merece. Eu não quero isso para ninguém. Você não pode estar ali na beirada, na fronteira, né? Então, nós não podemos ter a visão deturpada por todos esses motivos. E muito mais. E você vai ver mais adiante. Nós não podemos ter o nível de fé abaixo do que deveria ser. E aí o autor de Hebreus, né, lendo de novo aqui, eu me perdi. Alguém me lembra qual era o versículo? 5:12. Obrigado. 5:12. Embora a esta altura já devessem ser mestres. É isso que eu quero que você entenda. Então, nós não podemos estar abaixo do que a gente deveria ser. Eu entendo que tem gente, infelizmente, que vai morrer, de vez em quando a gente conversa com o pastor Timóteo, vai morrer do jeito que é, porque não resolve mudar. E eu vou amar essa pessoa do jeito que ela está. Mas esse não é o ideal, esse não é o padrão. O padrão é você melhorar, o padrão é você crescer. Embora você devesse ser como mestre, ainda está como uma criança. E nós não podemos deixar isso acontecer por todas essas coisas que nós falamos. Por quê? Porque as pessoas desistem da fé quando estão nessa situação. Por serem sentimentalmente crianças, né? Faz birra com Deus e acaba se afastando da fé. Então, crianças no sentimento, crianças espirituais, têm o perigo de desistir da fé. Pessoas se afastam da fé porque não dão prioridades ao que realmente deveria ter. Ela não dá a prioridade correta. Faz coisas que afetam a sua fé, afetam a sua comunhão com Deus, e aí acabam sendo prejudicados. Né? E se afastam porque dão prioridade correta, não dão também entre as ações, não é só as escolhas de coisas, mas também das ações e de tudo que ela faz. Então elas não dão a prioridade correta e acabam se afastando. E elas se cansam na jornada. Você entende que Paulo fala assim, nós cristãos temos que viver de fé em fé? Isso significa crescimento. Isso significa você ver o mover de Deus. Se você para e desiste, você cansa na jornada. A jornada cristã não é descansar
né? A jornada cristã é sempre estar andando, sempre estar exercitando a nossa fé. Crescer não é uma opção, é uma necessidade. Amém? Amém. E no final, ainda tem mais uma coisa. Ser como criança no entendimento tem uma consequência para as outras pessoas, para a nossa descendência. Tem uma consequência para aqueles que virão depois. Sabe? Eu vou perguntar para você, se chegasse uma criança e entrasse agora aqui no meio e falasse algo do tipo, né? Imagina uma criança de 4 anos, aí chega aqui no meio da igreja, aí fala assim, tá vindo uma onda gigante aí. Ou então, olha só, esse prédio aqui vai desabar. Ela é uma criança. Você ia olhar, e eu pergunto para você, você ia confiar no que ela está falando? Você ia dar crédito a uma coisa assim, do nada? Aparece uma criança e começa a berrar. Você pode imaginar assim, ela se assustou com alguma coisa e tirou isso da cabeça dela. Crianças têm imaginação, não é? Então, você dá crédito para uma criança? Não. Agora eu vou falar uma coisa para vocês muito séria. Vocês, perante seus filhos, seus familiares, seus amigos, precisam crescer para que eles deem crédito ao que você está falando. Criança não reproduz, quem reproduz é adulto. Quando nós vivemos uma vida vacilante na fé, né? Como uma criança que ora está com bom humor, ora está com mau humor, né? Se está com fome, fica com mau humor, ela não sabe nem por que ela está berrando. Na verdade é fome, ela não sabe. É uma criança. Se nós agimos assim na nossa fé, gente, a gente não perpetua. Não faz uma geração de homens e mulheres com Deus. Crianças não mantêm uma geração abençoada. Nós temos que crescer. Não pense, e eu me incluo, não pense que seus filhos não estão vendo os seus vacilos de criança, emocionais, sentimental e emocionalmente, mas espirituais. Não pense que eles não estão observando isso. E saiba que se você agir como um adulto, espiritualmente, a sua chance de trazer para você, seus filhos, e eu não estou falando só de filhos, né? Mas aí, como Paulo fala de filhos espirituais também, a chance de você fazer com que outros cresçam, outros queiram a Jesus, é muito maior. Sendo como uma criança na inocência e um adulto no entendimento. É assim que a gente tem que ser. Como eu falei, crescer não é uma opção. Crescer é uma necessidade e não é só para você. Hoje eu estava falando de manhã sobre o versículo que fala, né, de queimar as obras com fogo, palha, madeira, ouro e pedras preciosas, né, e ver o que vai restar. E ali diz no final que ainda assim você será salvo, porque ali está falando de testar as obras dos crentes, tá? Mas presta atenção, nós precisamos crescer, fazer obras no sentido de expandir a nossa fé para os nossos filhos, para que nós tenhamos netos, bisnetos abençoados por Deus. É uma necessidade, não é uma opção. Quer abençoar a sua família? Quer? Cresça. Cresça.
deixa de dar prioridade às coisas erradas, não dê os exemplos errados, né? Você tem que crescer para que siga, né? Não adianta você falar uma coisa e fazer outra, né? Muitas vezes você vê em muitas famílias, eu e o pastor Timóteo, né, temos conhecimento desse tipo de coisa, infelizmente, né? De que os pais estão, né, pastores, etc. e tal, e a família detonada, destruída. O que é isso? Falta de exemplo. Se existe isso com os servos do Senhor que estão tentando, né, levar a palavra de Deus, imagine com as outras pessoas, com as ovelhas. Uma vez alguém me disse, né, e eu acredito nisso, que na cadeia existem muitos filhos de crentes, pessoas decepcionadas com a igreja. Se o pai dela, imagina assim, o pastor fez uma grande besteira, imagina eu não, pastor Timóteo, né, mas fiz uma grande besteira, mas você é um adulto espiritual, e aí os seus filhos vão começar a questionar, preste atenção no que eu estou dizendo, seus filhos, seus amigos vão começar a questionar, como você é adulto espiritual, você vai saber o que falar, você vai saber como alimentar a pessoa num momento ruim desse. Se você não for assim, você vai jogar lenha na fogueira e acaba aquela vida para o Senhor. Entenderam? Não é uma opção. Você não pode ser comparado a uma criança que não sabe de nada, que fala e ninguém dá atenção, que fala e ninguém acredita totalmente, fica na dúvida, que fala e ninguém lhe segue. Olha, só se segue líderes que se confiam, pessoas firmes. E aí a pessoa, você tem que entender, isso faz parte de um pacote. Um deles é ler a palavra de Deus. Um dia, seu filho vai te questionar alguma coisa sobre a Bíblia. Ô mãe, ô pai, ô meu amigo, isso aqui. Ah, meu amigo, se você pelo menos não tem uma ideia, você pode, eu não sei versículo nenhum decorado, mas se você não tem uma linha de raciocínio para dizer para ela, olha, Deus pensa assim, então isso, tal, você perde credibilidade, você gera insegurança, porque a criança precisa de firmeza, de segurança. Quem lidera é um adulto ou uma criança vacilante? É um adulto firme ou uma criança vacilante? Quem reproduz? Um adulto ou uma criança? Você precisa crescer. Amém? Amém. Nós temos uma responsabilidade nesse mundo, na nossa família, com os nossos filhos, com os filhos espirituais, uma responsabilidade para com o reino, para com Deus. Enquanto Pedro era uma criança, né, uma criança espiritualmente, ele não produzia nada, só besteira, né? Mas Jesus sabia que ele ia crescer, onisciente, ele sabia que Pedro ia crescer. E eu queria que você abrisse em João 21 comigo. João 21, 15 a 17. É aquelas perguntas, né, de Jesus para Pedro. Pedro tinha algum tempo atrás ele tinha negado a Jesus 3 vezes. Jesus foi morto, ressuscitou, no que ele ressuscitou, 21, né, João 21, versículo 15. Aí diz assim, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. 16, novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. 17, pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoadinho. Você fica magoado com Deus? Magoadinho. Ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Jesus estava tratando dele aqui, tá? Você vai ver em vários comentários. Ele estava, fazendo Pedro pensar quando ele negou a história do galo cantar. Estava fazendo com que ele crescesse. Ele estava falando, essas perguntas não foram à toa. Deus com a gente faz coisa parecida. Não porque Ele quer provar que a gente não é adulto ainda, não que Ele quer provar que a gente não o ama, mas para nos tratar. Você, nessa manhã aqui, você está ouvindo para você pensar. Se Deus perguntasse para você uma coisa dessa, você iria pensar: puxa, eu não estou dando prioridade ao reino, eu não estou dando prioridade às coisas de Deus, eu estou, tem uma diversão qualquer, eu deixo de vir à igreja, tem uma coisa assim assada, será que Jesus se perguntasse para você, você ia ficar magoadinho como uma criança, ou você ia entender que essa é a mensagem, que você precisa ser um adulto, precisa pensar e agir como um adulto. Você precisa crescer. Não se cresce sem ler a palavra. Se você não lê a Bíblia, começa por aí a sua infantilidade. Se você não ora, começa por aí a sua infantilidade. Se você não lê a Bíblia e busca compreender, é uma infantilidade, porque você vai ser como uma criança. Quando lhe perguntarem, quando você precisar falar alguma coisa, você não irá saber. Você pode ser o início, ouça o que eu vou dizer. Ontem eu estava num aniversário de uma pessoa de 80 anos. A maior glória para ela é que ela começou tudo na família dela. Eu nem sabia, ela se converteu na igreja de Botafogo, lá com o bispo Roberto, estava lá na mesma época que eu, e eu não sabia de nada disso, né? Soube ontem. Só que eu quero que você entenda, ela iniciou tudo. Alguns aqui são frutos já de alguém, né? Que já veio, minha família, por exemplo, minha irmã mais velha, que começou. Mas você tem a oportunidade de ser o gerador de muitos que virão a ser servos do Senhor. Só ser, quem conhece matemática, ser e somente ser. Ser e somente ser, você virá um adulto. Amém? Amém. Cresça. Cresça, busque crescer. Busque entender. Busque abençoar a sua família. Busque gerar servos e servas do Senhor. Você vai sentir, puxa, muito bem. Hoje você não pensa nisso, mas essa avó ou bisavó, ela já vai ser bisavó, ela já tem netos, fruto daquilo que ela fez. A família veio para a igreja por causa dela e do marido. Então você tem a oportunidade de gerar servos e servas do Senhor.
se e somente se você for um adulto. Amém? Amém. Crianças só geram problemas. Quem gera servos de Deus são adultos. Melindrados só geram problemas. Pessoas centradas geram servos do Senhor. Sabe, você pode ser aquele que vai enterrar os sonhos de Deus para sua família, ou aquele agindo vacilante, né? Ou aquele que vai gerar toda uma casa, que é como a Bíblia fala, né? A casa de Davi era a descendência dele. E para terminar, Atos, capítulo 16, abra comigo, versículo 31. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Amém. Quanto adulto você é para crer nessa promessa? Quanto adulto você é para entender que mesmo que alguém que você quer que esteja com Deus, hoje não está, mas por ser adulto, você vai orar, você vai levar a palavra para essa pessoa, você vai ser usado por Deus. E melhor, você não vai desviar ninguém por ser criança. E saiba, você é observado. Quando você é vacilante na sua fé, você é observado. E nós não podemos gerar crianças fracas. Elas só são crianças durante algum tempo, depois elas têm que crescer também. Amém? E você é o exemplo. E eu quero que todo mundo fique de pé, se você puder, fique de pé agora. Levante suas mãos para o céu. Se você crê assim, pede, Deus, me dá maturidade para eu não vacilar na minha fé, não cansar pelo caminho e gerar muitos filhos espirituais, Pai. Que eu possa contribuir para o Teu reino, Senhor. Que eu possa, Senhor, melhorar este mundo, ó Pai, tanto quanto for possível, Senhor. Que eu possa abençoar pessoas, Pai. Que eu possa assumir, Pai, minha missão, Pai. Não esperando que os pastores o façam, Senhor, mas que eu assuma a minha parte, Senhor. Levar o Teu Evangelho, Senhor. Abençoar os oprimidos, Senhor. Me faz crescer, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Adultos do Senhor, gerem filhos, amém? Senhor, obrigado, Pai, por tudo que tens feito por nós. Nos ajuda na nossa caminhada, Senhor. Nos ajuda no nosso entendimento, Senhor. Nos ajuda, Senhor, ó Pai, no nosso estímulo e ousadia, Pai. Que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vá em paz, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Amém.